os pequenininhos até os grandões, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, amém? Vem cá, aleluia. Gostaria que os irmãos ficassem de pé e reverência à palavra e que abrissem a Bíblia lá em Gênesis 3, versículo 1 até o versículo 6. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 3, do versículo 1 até o versículo 6. Amém. Passo a ler. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse esta mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque Deus sabe do dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. O tema de hoje é cuidado com o engano da serpente. Amém? Na escola dominical com as criancinhas pequenas, a gente aprendeu sobre a historinha deles. A gente aprendeu que Deus criou todas as coisas, que Deus criou um jardim lindo para que Adão e Eva morassem nele. Só que nesse jardim, lá tinha uma serpente. Quem lembra como é que chamava ela? E ela chamava mentirosa. Ela conseguiu enganar Eva até o ponto que Eva desobedeceu a Deus. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Amém. Aqui no caso, o Senhor deixou tudo pronto, tanto para Adão, tanto para Eva. E o Senhor deu apenas uma ordem para que eles comessem de qualquer fruto daquele jardim, menos de uma árvore, porque no dia que eles comessem desse fruto, eles morreriam. E ali, quando a serpente fala com a Eva, a primeira coisa que ela faz é tentar confundir ela, quando ela pergunta assim: amém. Disse assim: não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que o Senhor falou. O Senhor disse: comereis delas livremente, menos de uma. Aí naquilo ali, a primeira falha que Eva teve, Eva estava dando ouvido para o inimigo. Eva ouviu o que ela disse. E naquilo ali, Eva foi e pensou, e ela respondeu: não de todas, mas apenas de uma, porque o dia que nós comeremos, iremos morrer. Aí o que a serpente fala para Eva? Certamente não morrereis. Mas o Senhor disse: certamente morrerás. E amém. Lá no versículo 6, a gente vê mais algumas falhas que Eva cometeu. Primeiramente, aquele fruto, a gente pode chamar do fruto da desobediência, que aquilo foi uma desobediência, que Deus tinha deixado uma ordem bem clara e explícita para que eles não comessem daquele fruto. Só que Eva, ela viu que aquela árvore era boa para comer, era agradável aos olhos e era bom para dar entendimento. Às vezes, quando o pecado vem, o pecado não aparece de uma forma ruim. Ele pode vir agradável aos olhos, pode aparentemente parecer bom. E é isso que o inimigo ele deseja. Ele deseja que você
acredite que o errado pode parecer certo. É amor do nada a ver, não dá nada pra gente. Não dá nada você vestir uma roupa, não dá nada a sua fala não ser totalmente santa, não dá nada você não ser tão certinho na casa do Senhor. E nós vamos trabalhar também algumas outras passagens que falam como homens e mulheres de Deus, eles caíram através do que eles viram, do que eles ouviram e do que eles sentiram e pensaram, amém? Agora eu vou abrir a passagem lá em Juízes 14, versículo 1. Fala assim: E desceu Sansão a Timate, e vendo em Timate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-na por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Todo mundo sabe a história de Sansão, que ele veio ao mundo, no caso, para salvar o povo dele das mãos dos filisteus. E ele era um nazireu de Deus. Ele não poderia beber bebida forte, não poderia cortar o cabelo, ele não poderia se envolver com mulheres que não fossem do meio dele. Mas nesse momento aqui, o Sansão, o que ele fez? Ele viu, ele quis, ele deixou o eu dele falar mais alto, ele deixou ouvir a voz do coração dele, e ele quis. E naquele momento, ele foi advertido que aquilo não era para ele, mas mesmo assim, ele quis. Quando a gente está indo para fazer alguma coisa errada, quando você serve o Senhor, Ele te alerta. O Senhor, o Pai, Ele não deixa o filho nele enganado. Amém. E o Senhor te fala, o Senhor te mostra, o Senhor usa um profeta para te falar, mas mesmo assim, você vai lá e insiste. Aí lá no capítulo 16, a gente vê mais uma falha que Sansão cometeu. Amém? No capítulo 16, versículo 1. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou com ela. E depois, lá no versículo 4. E depois disto aconteceu e se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Enfim, Sansão mais uma vez cometeu o mesmo erro por mais 2 vezes. E ali todo mundo sabe que os filisteus persuadiram Dalila para que se descobrisse o segredo da força de Sansão. E naquilo ali, Sansão começou a brincar. Olha, minha força, se você fizer isso, eles vão descobrir. Tentou 1, tentou 2, tentou 3. E depois daquilo ali, a Dalila começou a persuadir Sansão. Começou a falar, até que enfim ele declarou a força dele. E ali os filisteus o prenderam. Assim, eu fico imaginando como poderia ser a história de Sansão se ele tivesse dado ouvido às ordenanças que o Senhor Deus deu. Que depois disso aí, Sansão foi preso, ele foi humilhado, lhe arrancaram as vistas. Ele começou a puxar carga para aquele povo ali. Mas só que no final, quando Sansão ficou preso ali naquele templo, preso aquelas colunas, ele pediu ao Senhor que desse a ele força. E ali o Senhor deu, mas o fim de Sansão, infelizmente, foi a morte. De tanto brincar com Deus. Porque muitas vezes o inimigo tenta te mostrar o pecado de uma forma tão boa, ele não te mostra a consequência dele. Imagina se aquela serpente ali tivesse falado com Eva: você vai comer desse fruto, você vai dar ele para o seu marido, vocês vão se afastar de Deus. Devido a isso, toda a humanidade vai se tornar pecadora. Ela não falou isso. Falou assim: você vai conhecer o bem do mal, você vai ficar mais inteligente, você vai ser como Deus. E aqui também, Sansão foi tão aí. E tem vezes também que a gente procura, ou tanto em relacionamento, ou em lugares errados. E aquilo que te afasta de Deus, não é de Deus para você. Se você está num relacionamento que ele está te
para você. Se você está num emprego que te afasta de Deus, que te tira o tempo, não é de Deus para você. Se o meio de internet, Facebook, WhatsApp, enfim, se ele tira o tempo para você de Deus, aquilo não é de Deus para você. Porque tudo que é de Deus para a sua vida vai te aproximar dele. Glória a Deus. E a gente perde tanto tempo, às vezes, com tanta coisa. Ou lugares que você vai que não agradam o Senhor. Só que o inimigo ele vai tentar sempre você ver aquilo como não tem nada a ver. Não tem problema. Você pode fazer. Realmente, você pode errar. Você pode pedir perdão a Deus. Você pode se arrepender sinceramente. Deus vai te perdoar porque Ele é bom. Porque a palavra dele fala que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar Ele mesmo. Só que a gente deve se preocupar mais, não somente com o pecado, mas com a consequência dele. A palavra é bem clara, que o salário do pecado é a morte. Quando você peca, isso te afasta de Deus, isso te põe distante dele. Amém? Agora nós vamos lá para... Só um minutinho. Amém. 1 Samuel 18, versículos 7 e 8. Passo a letra. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Aqui no caso, aquelas mulheres cantavam sobre uma grande vitória que Davi tinha realizado para o Senhor. E ali elas começaram a cantar. Saul matou 1000, Davi matou 10 mil. Com todo mundo? Saul matou 1000, Davi matou 10 mil. E aquilo ali entrou na minha, ele ficou pensando: eu matei 1000, Saul matou 10 mil, eu matei 1000. E aquilo ali começou a entrar na mente dele. Que quando o inimigo, ele vai, antes de você pecar, o pecado ele não é pecado no ato, ele é a partir do momento que você começa a pensar. Saul ficou pensando, aquilo ali chegou no seu coração, e no final ele premeditou. E desde então ele queria tentar matar Davi. Tem que ter muito cuidado com aquilo que o inimigo joga na nossa mente. Que você sempre vai ter escolha de falar não ao pecado. Você sempre vai poder falar não. Ele vai lançar na sua mente, porque é isso que ele tem para fazer. Ele não dorme, ele tem todo o tempo, mas você sempre pode falar não. Você pode falar não ao pecado, você pode falar não à mentira, você pode falar não à fofoca. Para tudo você pode sempre falar um não. Mas Saul ali, ele começou a guardar aquela palavra, e aquilo foi causando um grande rancor no coração dele. Amém? Amém. Agora nós vamos lá para... Amém, glória a Deus. 2 Samuel, versículo 11. Passo a ler novamente. Lá no versículo 2. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava se lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é essa Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela. Amém. Aqui mais uma vez, aqui no caso, Davi não estava fazendo nada demais, ele estava apenas passeando pelo seu terraço. Mas só que o inimigo já tinha ali preparado uma armadilha para ele. E ali ele apenas viu e desejou aquilo para ele. E por mais uma vez ele foi alertado. Mas mesmo assim ele deixou o eu dele falar mais alto. Porque a gente já sabe a história de Davi, depois disso aqui, quantas consequências ele e sua família sofreu. Houve homicídio, houve incesto, o filho dele se levantou contra ele, apenas porque ele foi olhar para o lugar errado. No Novo Testamento fala, o Senhor deixa bem claro: se seus olhos te fizerem pecar, arranca ele fora. Se as suas mãos te fizerem pecar, arranca ela fora.
Se os seus pés te fizerem pecar, arranca ele fora. O que o Senhor quer falar com isso? Não olha para o lugar errado, não toca na coisa errada e não ande em lugar errado. Porque o Senhor ele tem nos chamado para a santidade. Nós temos que mostrar o Senhor através de cada vida. Só que muitas vezes a gente não faz isso porque a gente olha para o lugar errado, a gente pega naquilo que não deve, a gente anda aquilo que não deve. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora nós vamos lá para 1 Reis. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. 1 Reis, capítulo 11. Amém. A idolatria de Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como a Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. A gente já conhece que Salomão ele foi o homem mais sábio que existiu na face da terra. Só que lá em Eclesiastes 2:10, Salomão fala, quando ele era jovem, que ele não privou os seus olhos de nada. E ele fez tudo aquilo que seu coração pediu. Então isso aqui não foi culpa daquelas mulheres, é porque ele quis, ele desejou, ele cobiçou, ele não se privou de nada. E aqui mais uma vez, aqui deixa bem claro que o Senhor alertou: não se envolvereis com esse tipo de mulher, que elas vão perverter seu coração. Então aqui o homem mais sábio, ele se tornou uma pessoa idólatra, ele queimou a vários deuses. Amém? Então, querido, quando o Senhor preparar um relacionamento, o Senhor procure direção dele. Fique bem alerta, tome bastante cuidado, porque o Senhor não deixa ninguém enganado. O Senhor não vai deixar o filho dele tropeçar, porque você tem o Espírito Santo de Deus. E ele sempre vai estar te alertando de qualquer coisa que o inimigo tente fazer. O único probleminha é se você não quiser ver, se você não quiser ouvir. Porque a gente dá várias desculpas para pecar. Pequei porque a carne foi fraca, foi tentação, eu estava passando por um problema, mas tenho certeza que Deus sempre alerta. E aqui no caso, olha, a gente para pensar, o homem mais sábio do mundo, Deus tendo ordenado, ele diz: imagina a gente. Só que a gente tem o Espírito Santo do Senhor. Ele fala com a gente todo o tempo. A gente tem a graça de poder estar numa igreja, de poder frequentar, de poder ouvir a palavra do Senhor. Então nós nos enganamos só se a gente realmente quiser, amém? Agora, a última passagem que eu gostaria de deixar para os irmãos